Nossa leitura terá início no versículo de número 8. Se estenderá até o versículo de número 11. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 7 ao 11. Quem encontrou pode me responder dizendo amém. E diz-nos assim a palavra do Todo-Poderoso: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre nenhum homem pode fechar, e o que fecha nenhum homem pode abrir. Eu conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens pouca força, mas tem guardado a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de ti aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Podem assentar, meus irmãos. É sempre uma honra e um privilégio estar nessa igreja, uma igreja que eu admiro, que respeito muito. Deus abençoe a vida do pastor Joel Moretti. Irmãos, pastor Joel Moretti é um homem de Deus. Para vocês que estão aqui, vocês precisam agradecer a Deus pela liderança que vocês têm. E não é bajulação. Até porque eu nunca prego pensando em voltar. Se fosse assim, a gente se corrompe. Mas quase todas as vezes que eu me encontro com ele, a gente começa conversando alguma coisa e de repente, inesperadamente, Deus toma o pastor e fala. Em um momento você está conversando com um homem, em outro você está conversando com a presença de Deus. Que Deus lhe preserve, meu pastor. Que Deus te mantenha nessa graça e nessa unção em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Rogério, meu amigo de longa data. Quando a gente se conheceu, o pastor Rogério ainda tinha cabelo. Faz tempo. Deus lhe abençoe, meu amigo. Aonde o pastor Rogério foi, ele me levou. Deus lhe preserve. Ao Senhor e à sua família, a todos os irmãos que nos receberam aqui com tanta simpatia. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe também a você que saiu da sua casa nessa noite abafada de sexta-feira. Talvez depois de um dia cansativo de trabalho, e ainda assim deixou o seu lar e veio a este lugar para ofertar a Deus o seu tempo e a sua adoração. Que Deus te faça prosperar. Que Deus abençoe a você, abençoe a toda a sua família. Que Deus guarde a sua alma e guarde também a sua casa. Se alguém recebeu, esse alguém vai dizer. Louvo a Deus também pela vida do pastor Mendanha. Que Deus lhe preserve, meu pastor. Homem de Deus, que Deus lhe preserve ao Senhor e à sua família em nome de Jesus. Queridos, eu acredito que Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui neste lugar essa noite. Tem alguém que ainda quer ouvir a palavra de Deus? Empresta um pouquinho a sua atenção. Eu não quero ser demasiadamente longo. Essa tarde eu passei uma parte da manhã e toda a tarde sentado, estudando sobre o que vinha, o que eu deveria pregar aqui essa noite. E eu confesso aos irmãos que eu fiz uma mensagem inteira dentro do tema, e era o que eu queria pregar. Mas eu estava vindo para cá e lembrando de algumas coisas, das quais algumas eu quero relatar aqui a posteriori, que me trouxeram a esse texto dessa noite. Eu sei que é um texto que todo mundo aqui conhece,
E com certeza você já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto. E ele fala sobre os desafios da igreja missionária. Mas mesmo sendo tão conhecido, tão simples, eu acredito que Deus vai usá-lo para edificar as nossas vidas essa noite. Eu acredito que Deus tem algo preparado para nós aqui neste lugar. Tem alguém que ainda quer de Deus, quer receber de Deus? Então fica comigo. O livro de Apocalipse deve ser lido à luz do que é dito no capítulo 1, versículo de número 19, aonde Jesus diz a João: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que muito em breve vão acontecer. Capítulo 1, as coisas que você viu. Capítulo 2 e 3, as coisas que agora são. Capítulo 4 a 22, as que muito em breve vão acontecer. As 7 igrejas da Ásia Menor não são 7 eras na história, como dizem alguns. Não são 7 períodos na história. Elas são as coisas que agora são, as que existem nesse momento. E aqui dentro desta congregação, nós temos pessoas com as características das 7 igrejas. Cada um na sua particularidade, cada um no seu momento e no seu tempo. Mas o que aqui está diante de nós, o 2 e o 3, são eventos que corriqueiramente acontecem aqui dentro, porque elas falam das coisas que são. O capítulo 2 e 3 fala do juízo de Deus sobre a igreja. É o que diz o apóstolo Pedro na primeira emissiva: já é hora do juízo de Deus começar dentro da sua própria casa. O juízo de Deus sobre nós, ele vem em forma de repreensão, ele vem em forma de consolação, edificação, ele vem para nos colocar no caminho em que devemos andar. Por isso ele escreve a cada uma das igrejas, se apresentando de uma forma toda particular, toda singular. Ele se apresenta segundo a necessidade de cada uma das igrejas. Ele não repete a apresentação, ele não repete frase, porque ele se apresenta segundo a necessidade de cada um de nós. Essa noite, a maneira como o irmão que está do teu lado vai receber da revelação de Deus é totalmente diferente da forma que você vai receber. Porque o nosso Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele não se revela a nós por atacado e nos faz sentir a mesma sensação. A cada um de nós Ele preparou uma fórmula especial, única, singular, irrepetível, e só você vai enxergar Deus dessa forma, só você vai senti-lo da forma que vai sentir essa noite. Aleluia. Ele vai se apresentando a cada igreja, e a cada uma delas ele vai revelando os seus problemas, os seus dilemas, e vai apresentando soluções para cada uma das questões suscitadas. Por exemplo, quando ele se apresenta para a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que estava sendo perseguida, quando os crentes em Esmirna declaravam a sua fé, a história diz que o Estado confiscava os seus bens, jogavam os irmãos na rua, sem nenhum tipo de ressarcimento. A história diz que em um único dia em Esmirna, 800 crentes foram levados a um monte Pagos, chamado Pagos, um monte que ficava no meio da cidade, e uma prancha foi estendida sobre ele. 800 crentes caminhavam sobre essa espécie de prancha, e o carrasco dizia: se você quiser viver é simples, grite: César é o Senhor, e você pode voltar para sua casa, e os seus bens serão ressarcidos. Mas os crentes teimosamente, à beira da morte, enchiam um pulmão de oxigênio e gritavam: Cristo é o Senhor. Eram arremessados à morte. A essa igreja perseguida, aprisionada, ele se revela dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, o que foi morto
mas tornou a viver. Ele estava dizendo: Esmirna, eu já passei por todas as fases do sofrimento humano. Eu experimentei a mais profunda e causticante dor que um ser humano pode experimentar, e eu venci todas elas sozinho. Mas você, Esmirna, vai passar pelas dores e não vai passar sozinha, porque eu estarei contigo em cada lágrima, eu estarei contigo em cada dor, eu estarei contigo em cada aflição. Alguém vai receber essa palavra aqui essa noite? Aos crentes sofredores dessa casa, ele diz: eu sei o que você está passando e não vou deixar você passar sozinho. A igreja famosa, a igreja rica, influente, politicamente notória, a igreja de Sardes, ele se apresenta a ela de uma forma diferente. A uma igreja opulenta, ele chega a ela e diz: Sardes, tu só tem aparência de que está viva, mas está morta há muito tempo, Sardes. Só que, Sardes, eu não vim aqui para fazer teu sepultamento, eu não vim aqui para te enterrar, porque eu não quebro a cana trilhada e também não apago o pavio que está fumegando, Sardes. A você eu digo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Só eu posso te dar vida, só eu posso te colocar de pé outra vez, só eu posso te devolver a paz e a alegria que você perdeu. Aleluia! Essa noite o Espírito de Deus está aqui neste lugar, e Ele está dizendo: eu posso te dar vida, eu posso te fazer sentir outra vez, eu posso te colocar de pé mais uma vez, eu posso incendiar teu coração mais uma vez, eu posso te dar vida e vida em abundância. A cada igreja ele se manifesta de uma forma, e para a igreja sem força, para a igreja missionária, ele chega a Filadélfia e diz: Filadélfia, eu conheço você, uma igreja composta na maioria por escravos e outra parte camponeses, uma igreja pobre, sem recursos, sem celebridades no seu seio, cercada por uma idolatria sem igual. Filadélfia era chamada de a pequena Atenas, referência à idolatria de Atenas, onde Horácio diz que haviam mais de 30.000 estátuas de deuses. E o mesmo autor fala: olha, é mais fácil encontrar-se com um pseudo-deus do que com um ser humano. Filadélfia seguia no mesmo rumo, abarrotada de templos, de imagens, de estátuas. Aí vem Jesus e diz: igreja missionária, igreja sem força política, igreja sem força econômica, eis que quem fala contigo é o Senhor. Aleluia! É o Santo. Filadélfia, o Santo chegou. A palavra santo vem do grego hagiô, que significa ser separado, ser cortado, mas dentre outros significa ser diferente. Ser santo é ser diferente. Se você é igual ao pessoal que está lá fora, você não é santo, porque para ser santo tem que ser diferente. Santo se veste diferente, fala diferente, se comporta diferente. É a santidade que está em nós. Aí alguém pergunta: Filadélfia, esse Deus que vocês estão pregando é diferente no quê? No que ele difere? Por que ele é tão especial? Aí ele mesmo responde: Filadélfia, diga para o povo lá fora que eu sou diferente dos deuses deles, porque os deuses deles têm olhos, mas não enxergam. Eu tenho olhos que são como chama de fogo, que enxergam por fora, mas enxergam do lado de dentro do ser humano. Diferente no quê? Diga a eles que eu sou diferente,
porque os deuses deles têm mãos, mas não apalpam. Eu tenho mãos, e as minhas mãos não estão encolhidas. As minhas mãos estão estendidas para abençoar e proteger a minha igreja. Diga a eles que eu sou diferente. Por quê, Senhor? Porque os deuses dele têm pés, mas não andam. Mas eu tenho pés que são como bronze reluzente, como se houvera sido tirado da fornalha. E os meus pés não estão estáticos. Eu estou caminhando entre os castiçais de ouro. Eu estou caminhando no meio do meu povo e no meio da minha igreja. Será que tem alguém que já percebeu que ele caminha entre nós aqui essa noite? Aleluia! Será que alguém pode perceber que os pés de justiça já estão no meio desta casa essa noite? Filadélfia. Mas deixa eu te dizer uma coisa a mais. Eu sou o santo, mas eu também sou o verdadeiro. Eu sou o aletinos no grego. Eu não sou cópia, eu sou o original. Porque os deuses lá fora são cópias de homens, são cópias de animais, mas eu não sou cópia, eu sou o original. E não tem ninguém igual a mim. Jesus, na sua mensagem a Filadélfia, é uma mensagem totalmente politicamente incorreta. Não é uma mensagem que se dobra às nossas políticas, ao que é agradável ou ao que não é agradável. Jesus não é politicamente correto, como essa sociedade perdida quer que sejamos. Jesus não respeita a mentira e nem a falsidade. A sociedade de hoje diz: todos possuem a sua verdade. Subjetivismo, cada um tem a sua verdade, e você tem que respeitar a verdade de cada um. Aí vem Jesus e diz: não existem muitas verdades, existe somente uma verdade, e essa verdade é absoluta. Aí o povo lá fora diz: não existe verdade absoluta, existem muitas verdades. Aí Jesus diz: não, só tem uma verdade. Querem saber? Eu sou a verdade. Muitos caminhos levam a Deus. Vem Jesus e diz: não. Essa história de muito caminho levam a Deus é mentira. Muitos caminhos levam para o inferno. Muitos caminhos não levam a Deus, porque a Deus só um caminho existe. A Deus só um caminho é certo e conveniente. E alguém pergunta: que caminho é esse? E ele mesmo diz: eu sou o caminho. Não existem várias vidas, não existem várias reencarnações. E muita gente lá fora que acha que vive e não vive, sobrevive ou existe. E aí vem Jesus e diz: só existe uma forma certa de viver, só existe uma vida verdadeira, só existe uma vida em abundância. E alguém pergunta e ele responde: eu sou a vida. O que eu estou pregando aqui dá processo, mas deixa eu continuar. Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, e eu sou o que tem a chave de Davi. E o que eu abro não tem quem feche. Mas se eu resolver fechar, eu quero é ver quem vai abrir. É a chave mestra da vida, e não há porta que se oponha a ela. Quando ele abre, está aberto e ninguém pode fechar. Quando ele fecha, está fechado e ninguém pode abrir. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eis que tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Alguém me irrita quando sobe no púlpito e diz que Jesus desceu ao inferno, pisou na cabeça de Satanás e tomou a chave do inferno, tomou a chave da morte. Não é isso que a Bíblia diz. No texto aqui o verbo fala de sempre ter, sempre foi meu. Era Jesus dizendo: essa chave está nas minhas mãos e nunca esteve em outras. Porque não há quem faça viver e não há quem faça morrer, senão Deus. Não há quem possa condenar. Satanás não condena ninguém, é Deus que absorve, é Deus que condena. Ele está dizendo: eu tenho a chave da morte,
e eu tenho a chave do inferno. Sou eu que dá vida e sou eu que tiro a vida. Sou eu que levo para o céu e sou eu que mando para o inferno. E não tem ninguém que possa fazer isso senão Deus. A chave da morte está nas suas mãos. A chave do inferno está nas suas mãos. A chave de Davi está nas suas mãos. E eu lhe pergunto essa noite: mas a chave do reino dos céus está onde? A chave do inferno está nas suas mãos. A chave da morte está nas suas mãos. A chave de Davi está nas suas mãos. E eu lhe pergunto outra vez: mas a chave do reino dos céus está onde? Mateus capítulo 16: e vos darei a chave do reino dos céus, e o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra será desligado dos céus. A chave dos céus está nas mãos da igreja. E quando a igreja prega o evangelho, as portas do céu se abrem. E quando a igreja ora, as portas do céu se abrem. E quando a igreja adora, as portas do céu se abrem. Se você resolver abrir teu coração e levantar as suas mãos para o céu em adoração, nós vamos abrir as portas do reino dos céus aqui neste lugar, aleluia. E se elas se abrirem e a glória descer aqui nessa casa, não há quem possa fugir, não há quem possa escapar, não há quem possa não sentir. Quando a glória chega, ela é perceptível e é notória. E porque eu tenho a chave, eu resolvi abrir uma porta que nenhum homem pode fechar. Eu sei que vocês têm pouca força, e se fosse pela força de vocês, a porta já tinha fechado há muito tempo. Mas o que mantém essas portas abertas não é a força de vocês. O que mantém essas portas abertas não é a força que vem de baixo, é a força que vem do alto, é a força que vem de cima. Essa porta que ele abriu não é porta de vitória, não é porta de prosperidade, não é porta de conquista, é a porta da oportunidade missionária, é a porta da graça, é a porta da pregação do evangelho. E o Senhor estava dizendo: eu abri essa porta, e não há lei, não há governo, não há ditador que possa fechá-la. Aleluia. Ele abriu a porta da pregação do evangelho e da graça na Rússia, na Romênia comunista, e tentaram de todas as formas fechar. Na Rússia, quase 20 milhões de pessoas foram mortas em nome da filosofia de Lenin e de Marx. Na Romênia, centenas de cristãos foram presos, outras centenas morreram. Mas sabe, hoje a Romênia tem maioria cristã, e na Rússia tem mais de 3 milhões de crentes protestantes. Na China, a porta foi aberta. No início do século 20, tentaram fechar de todas as formas. Os boxers invadiam as igrejas, arrancavam pastores do púlpito, famílias foram enterradas vivas, milhares de crentes foram mortos e os dados foram encobertos pelo governo. Mas se ele abriu a porta, o governo chinês não pode fechar. E na China hoje nós temos mais de 100 milhões de cristãos, porque a porta que ele abre ninguém fecha. Aqui nesse país se levanta um governo que tenta coibir a pregação do evangelho. Já temos pastores sendo processados, já temos pregadores sendo processados. Estão tentando nos impedir de pregar essa verdade. Leis na Câmara e no Senado estão sendo forjadas na tentativa de calar essa voz, na tentativa de calar esta mensagem. Mas saibam eles de uma coisa: se eles fecharem as portas das nossas igrejas, nós pregaremos no meio das ruas. Se nos impedirem de pregar nas ruas, nós construiremos igrejas subterrâneas e pregaremos debaixo da terra.
Se nos impedirem de pregar nas igrejas subterrâneas, pregaremos nas prisões. Mas uma coisa é certa: ninguém vai calar a voz desse evangelho aqui no Brasil. A porta que ele abriu, não há ninguém que possa fechar. Olha para a história dessa igreja. Tantas vezes tentaram fechar essas portas, e se fosse pela nossa força já tinha fechado, e se fosse pelo nosso braço já tinha acabado. Mas ele está dizendo: sou eu que mantenho a porta aberta. Eu vou dizer de novo: sou eu que mantenho a porta aberta. Não é dinheiro, não é político, não é fama, não é teologia, não é influência. O que mantém essa porta aberta é a graça e a presença de Deus aqui nesse lugar. Tire a presença e a porta fecha. Mas enquanto a presença estiver aqui, as portas vão continuar abertas. Será que tem alguém que está sentindo a presença dele aqui nessa? Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra. Eu gosto dessa parte. Guardaste a minha palavra. É o mesmo que Paulo diz a Timóteo, na segunda emissiva, capítulo 1, versículo 13 e 14. Timóteo, guarda a palavra. Guarda esse bom tesouro que é o evangelho. Guarda. A palavra guardar, no grego fala de preservar a essência. Era Paulo dizendo: nos últimos dias vão tentar alterar a verdade desse evangelho, vão tentar suavizar os impactos causados por ele. Timóteo, nos últimos dias os homens terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si mestres segundo o seu próprio desejo, e ouvirão doutrinas de demônios. 1 Timóteo ele fala isso. Mas tu preserva a palavra, não muda a essência da palavra. Pastor Moretti, a última pregação de Lutero, dia 15 de fevereiro de 1546, na sua última mensagem, ele diz: quando este evangelho é pregado apaixonadamente, ele gera conflitos, ele gera debates, e uma geração fraca que tem medo de conflitos vai diluí-lo, vai misturá-lo, vai escondê-lo para poder torná-lo aceitáveis aos outros. E há de ser que esse evangelho ficará oculto e eclipsado nas trevas, tais quais ocorreram séculos antes da reforma. Essa foi a última mensagem de Martinho Lutero, uma mensagem que previa o que acontece nos nossos dias. Estão diluindo esse evangelho, pastor Mendanha, no meio de filosofias humanas, estão diluindo ele com a ganância do homem, e disso nasceu o evangelho da prosperidade. Estão diluindo ele com os costumes dos homens, e nisso nasceu o evangelho inclusivo. Diluíram ele com as paixões e com a falta de confronto que se há no meio dessa geração que vai se perdendo, e disso nasceu o evangelho coach e o evangelho da hipergraça. Estão diluindo esse evangelho porque sabem que a mensagem dele é polêmica, porque sabem que a mensagem dele é confrontante. Estão evitando termos bíblicos. Em muitos púlpitos não se fala mais o termo pecado e pecador, já não se fala sobre arrependimento, porque isso incomoda aos ouvintes daqueles que se fazem presentes. Senhoras e senhores, eu tenho vergonha de muita coisa que anda sendo pregada nesse país. Eu tenho vergonha do evangelho inclusivo que legaliza o homossexualismo dentro da igreja. Eu tenho vergonha do evangelho da prosperidade que fala mais de dinheiro do que de salvação.
Eu tenho vergonha do evangelho coach, que fala mais de desenvolvimento humano do que desenvolvimento espiritual. Eu tenho vergonha do evangelho da hipergraça, que fala de amor e perdão, mas não fala de arrependimento e transformação de vidas. Estão deixando de pregar esse evangelho, estão deixando essa verdade de lado e estão pregando algo semelhante ao evangelho, mas que não é evangelho, porque tem vergonha, porque eles acham que pode dar problema, porque estão com medo das consequências dessa mensagem. Mas eu vim gritar para quem quiser ouvir na Santa Maria: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo Jesus. Eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo Jesus. Você também que não tem vergonha, pega aí a sua Bíblia, pega, levanta ela para o céu, levanta ela para o alto. Quem ainda ama esse evangelho, levanta ela, sacode ela para o céu. Crente de aplicativo passa mal uma hora dessa. Crente com Bíblia no celular passa mal uma hora dessa. É só quem não tem vergonha do evangelho, é só quem ama essa palavra. Levante ela aí, sacode. O mundo precisa saber que é um povo aqui que não se rende, que não se entrega, que não abre mão dessa verdade. Nós não abrimos mão, porque essa palavra é loucura para os que estão padecendo, mas para nós que somos salvos é poder, é poder, é poder. Eu vou insistir, é poder. Receba poder do evangelho, receba poder que liberta. Tu tens pouca força, mas não negaste a minha palavra. Não abra mão dessa palavra. Perca membros, mas não perca a pureza do evangelho. Perca amigos, mas não perca a pureza do evangelho. Perca seguidores, mas não abra mão, aleluia, da verdade do evangelho. Se preparem, senhoras e senhores, para se acostumar a ver pastores sendo arrancados dos púlpitos. Se preparem para começar a ver constantemente pregadores serem presos. Comece a se preparar para uma perseguição brutal aqui nesse país. E essa perseguição é necessária. É a figueira balançando. Os pregadores mercenários vão fechar as suas agendas. Os pastores tosqueadores das lãs, das ovelhas, fecharão as suas portas. Porque nessa perseguição só vai suportar quem ama de verdade essa palavra. Só vai suportar quem tem uma vida cheia, cheia do Espírito Santo. Levante a mão para adorar, levante a mão. Se eu fosse você, levantava as duas, porque está descendo uma palavra forte aqui no meu coração. Porque essa noite, levante a mão. Eu estou sentindo uma graça que começa a queimar aqui no meu coração, e vai começar a queimar no coração de muita gente aí. Me dá um pouquinho de retorno, por favor. Levante as mãos para os céus. Você está dizendo: pastor, mas eu sou medroso. Pastor, eu sou uma pessoa acovardada. O que vai ser da minha vida? Aí vem o Espírito dizer: calma. Assim como eu fiz com os discípulos, eu vou fazer com você também. Eu vou te revestir de espírito de ousadia, espírito de fortaleza, espírito de coragem, espírito de força. Levante a mão e recebe. Quando a perseguição vier, você vai estar tão cheio, tão cheio, tão cheio, que não vai se assustar, mas vai pregar nas ruas com poder e autoridade. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra.
Isso aqui já dá processo. Mas por que que eu não paro? Guardaste a minha palavra, mesmo tendo pouca força. Versículo 10. E porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre a terra. Quem guarda a palavra de Deus vai ser guardado pelo Deus da palavra. Guarde a palavra, e o Deus da palavra vai guardar a sua alma. Guarde a palavra, e o Deus da palavra vai guardar a tua família. Guarde a palavra, e o Deus da palavra vai guardar a sua salvação. Olha para cá. O tempo já quase foi. Nós temos 10 minutos para acabar. E por que é que essa palavra vem no meu coração? Verso 10, versículo 10, 11. Eis que venho sem demora. Quando eu digo essa frase, você tem vontade de levantar do banco e gritar: e por que está demorando tanto? Quando eu digo essa frase, você tem vontade de tomar o microfone e dizer: por que é que a minha avó dizia, ela morreu e não viu acontecer? E eu li quase todos os livros dos principais escatólogos do Brasil e do mundo. Eles não têm resposta. Força o texto, não tem resposta. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eu venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. E você me pergunta: por que está demorando tanto? Mas sabe o que eu entendi uma coisa? Quando Ele vier e levar o seu povo, quem ficar aqui vai olhar para o céu e vai dizer: foi muito rápido. Eu precisava só de mais um dia. Já estava aqui no meu pensamento, no meu coração, de voltar para os caminhos do Senhor. Por que é que o Senhor não esperou só mais um dia? Alguns que estão aqui que ficarão, olharão para o céu e dirão: Deus, era só uma hora. Eu estava saindo do trabalho, eu ia para a igreja, eu ia me arrepender. Eu ia mudar de vida. Talvez alguém dentro da igreja vai dizer: Deus, era só um minuto. Eu só precisava de mais um minuto. Por que é que o Senhor não me esperou? Porque eu venho sem demora, eu venho sem atrasos. Pastor Rogério, há umas 2 semanas atrás, ou 3, eu estava em casa. Eu tenho uma dor no ombro, pastor Moretti. E acordei com muita dor no ombro, epicondilite. Eu fui para o sofá e sentei. Só que eu tinha passado a noite quase toda em claro, estava morrendo de sono. Quando eu sentei no sofá, perto do horário de eu trabalhar, eu dormi. Naquela noite, a minha filha de 12 anos, a irmã Isabela, teve um sonho com o arrebatamento da igreja. E pode observar que esses sonhos estão se tornando cada vez mais recorrentes. São crianças, adultos, jovens e anciões sonhando com a volta do Senhor. Nos últimos meses eu preguei sobre a vinda de Cristo em todas as semanas. Congressos e cruzadas estão gritando que Jesus está voltando. Minha filha sonhou, acordou, atordoada. Eu cansado, o telefone tocou, eu não ouvi. E ele despertou e tocou e eu não ouvi, e ele parou. E quando eu estava adormecido ainda na sala, sentado no sofá, a minha filha aparece na sala chorando aos berros: pai! Eu assustei, eu disse: o que foi, Isabela? Como é que você me dá um susto desse? Os olhos ainda ardendo de sono.
Quando eu abri os olhos, eu vi que era sério, ela chorava. E eu disse: o que foi, pai? O que foi, Isabela? E ela disse: pai, eu sonhei com o arrebatamento da igreja. E foi muito real, pai. Eu acordei e não consegui mais dormir. Aí o seu despertador tocou e o Senhor não se levantou. Eu disse: o meu pai subiu e eu fiquei. O que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer da minha vida? E ela chorando me abraçou e disse: pai, graças a Deus o Senhor ainda está aqui. E se o Senhor está aqui, é porque o arrebatamento ainda não aconteceu. Eu não faço ideia do desespero que vai ser. Eu não faço ideia do pânico generalizado que será. Mas eu vi nos olhos da Isabela naquela manhã um pedacinho do desespero de alguém que ficou. O pedacinho do desespero de alguém que não conseguiu subir. Por isso o texto diz: eu venho sem demora, venho sem atraso. O dia já está marcado, a hora também. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Mas pastor, o que eu tenho é pouco. Ele não disse guarde o muito, guarda o que tu tens. Pastor, mas a minha fé é desse tamanhozinho, é só o que você tem? Então guarda o que você tem. Pastor, mas eu só oro um pouquinho, canto um pouquinho, eu só prego um pouquinho. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Eu disse que eu prego sempre sem pensar em voltar. Voltar é um bônus. Sabe o que é pior? É que tem muita gente aqui, ó, que está ouvindo essa mensagem, que quando a trombeta tocar, os seus ouvidos estarão tão distantes de Deus que você não vai ouvir. E você vai bater nas portas desta casa e encontrará outros que aqui estão também agora, e em desespero vão chorar e vão dizer: foi rápido demais. Ele tinha que voltar logo na minha vez. Tinha que ser logo na minha vez. O desespero vai tomar conta do mundo. As pessoas atordoadas gritarão pelo meio das ruas, dizendo: o Senhor voltou. Foi rápido demais. Ele não se demorou. Foi num abrir e fechar de olhos. Se for no meio de um culto, muitos serão levados e outros serão deixados, porque a presença na igreja não te garante a presença no reino dos céus. Muitos que participaram de cultos avivados e poderosos, quem sabe até choraram e se emocionaram, mas se for na hora do arrebatamento e o seu coração não estiver guardado em Deus, a igreja sobe e você fica. O desespero vai tomar conta. Enquanto a Isabela chorava nos meus braços, eu orava e eu dizia: meu Deus, olha o tamanho da minha responsabilidade. A referência de arrebatamento dela sou eu. E eu orei naquela manhã a mesma oração que fez o apóstolo Paulo. Por isso eu sigo me esbofeteando, para que não tendo eu pregado a muitos, venha a ser desqualificado. Oh, Ramanchon Daragai, Larabarassuriya Canchou. Naquela manhã eu também chorei. E eu disse: Deus, me ajuda a guardar a tua palavra. Me ajuda a pregar a tua palavra. Não deixe eu me perder, não deixe eu me corromper.
Eu quero ser guardado dessa hora. Então me ensina a guardar a tua palavra. Essa mensagem está desferindo golpes em corações aqui nesse lugar. Está desferindo golpes pesados em corações aqui neste lugar. Eu vim gritar para alguém aqui nessa casa: dá tempo de mudar de vida, dá tempo de mudar de tipo de cristianismo, dá tempo de se arrepender, dá tempo de confessar, dá tempo de se reconciliar.